Espero que tenham gostado de saber então quem ficou no top das 10 mais sem espinhas com o Nuno Sardinha. O nosso próximo convidado de hoje é jornalista e historiador João Pires. Ele que nos vai contar hoje tudo sobre o seu livro Classificados da Corte. João, boa tarde. Olá, tudo bem? Nádia. Olá. Tudo bem? João, estou muito feliz por te receber aqui. Somos colegas, não é? Somos. Mas hoje num formato muito especial, não é? Como escritor. Sim, eu disse que um dia virou o programa, mas quando fosse a oportunidade certa, né? Chegou. Claro, claro. E hoje é a oportunidade certa e obrigada por me cederes esta entrevista. João, Classificados da Corte é o teu mais recente trabalho, que levou 3 anos, não é? Sim, quase 3 anos. Desde a pesquisa, a concepção da obra em si, e que inclusive tiveste que ler mais de 1600 jornais. Exato. Para conseguir chegar a esta conclusão. Sim, primeiramente é um prazer estar a conversar consigo. Já há muito tempo estava esperando para isso e agora surgiu a oportunidade. Eu comecei a fazer esse livro quando surgiu a oportunidade de fazer um mestrado em História. Eu sou jornalista de formação, né? Me formei no Brasil, no Rio de Janeiro. Também depois fiz a formação em História e quando fui fazer o mestrado em História, aqui em Portugal, quando estava no Brasil ainda, antes de me mudar para Portugal, comecei a pensar qual seria o meu tema de pesquisa para fazer minha dissertação de mestrado. Queria fazer alguma coisa relacionada à minha cidade, que é o Rio de Janeiro, e em determinada altura, fazendo algumas pesquisas, me deparei com esse jornal, que foi o primeiro jornal da história do Brasil, a Gazeta do Rio de Janeiro. E dei uma olhada nas últimas páginas e vi que lá eram publicados alguns anúncios da população, como são os anúncios de jornais de hoje em dia, de vendas de produtos. Certo. Nós, no Brasil, chamamos esses anúncios de classificados, né? A página se chama Classificados, por isso que o livro se chama Classificados da Corte. Classificados da Corte, porque é o estudo que eu fiz em todas as edições desses jornais que foram publicados no Brasil, um estudo que eu fiz sobre esses anúncios. E esse jornal foi o primeiro jornal da história do Brasil. Por que o Brasil demorou tanto para ter um jornal? Porque o Brasil era uma colônia de Portugal e era proibido qualquer tipo de circulação de ideias no Brasil na época. Era proibido qualquer impressão, qualquer livro, qualquer jornal. Quando o rei de Portugal, em 1808, decide se mudar para o Brasil... São umas férias básicas, não é? Umas férias de 13 anos. Isso é um momento único na história da humanidade, porque em todos os impérios que existiram no mundo, nunca um rei se mudou para um território colonial, digamos assim. Portugal foi o único país que o fez. Você imagina, Nádia, Angola também foi uma colônia portuguesa. Você imagina se o rei de Portugal, na altura, se mudasse para Luanda, Angola, por exemplo. pois. Que impacto que isso não geraria. Isso aconteceu no Brasil, na altura, e gerou um impacto enorme na cidade do Rio de Janeiro. Mas quando dizes impacto, estás a focar no impacto positivo ou negativo? Tentar perceber, porque é um acontecimento importante, não é? Há impactos positivos e há impactos negativos. Impactos positivos, o que podemos dizer é que aquilo gerou certos desenvolvimentos, principalmente no Rio de Janeiro, que foi a cidade para onde o rei foi morar. O Rio de Janeiro era uma cidade que praticamente não existia iluminação pública, por exemplo. Então, a partir do momento em que vai uma corte europeia viver no Rio de Janeiro, a corte tenta, de certa forma, provocar um desenvolvimento da cidade para abrigar a corte, né? Então, as ruas foram pavimentadas, iluminação pública, muita coisa nesse sentido aconteceu na cidade. Então, o Rio de Janeiro, de certa forma, ele se desenvolve muito nesses anos em que a corte vive lá. Exato. Impacto negativo, muitos. E aí podemos falar principalmente do processo de escravização, porque podemos dizer que é o auge do tráfico de escravizados no continente africano para o Brasil. Porque a partir do momento que você tem uma corte europeia indo viver na cidade do Rio de Janeiro, o Rio tinha uma população de cerca de 50 mil pessoas e essa população em 13 anos vai aumentar para mais de 100 mil pessoas. Exato. Da qual metade, pelo menos, corresponde cerca de 50% escravizados, sim. Exato. E a partir do momento em que temos aqui uma foto de um dos desembarques de escravizados na alfândega do Rio de Janeiro, né? E a partir do momento que essa população aumenta dessa forma, aumenta também a demanda por mão de obra. Exato. Porque, ao mesmo tempo que na Europa, nessa época, estava crescendo muito o trabalho assalariado, como conhecemos hoje em dia, o trabalho em que você trabalha e no fim do dia ou no fim do mês recebe um valor remunerado, no Brasil, nessa época, basicamente não existia trabalho assalariado, falávamos era de trabalho escravizado, porque você ia a uma padaria, você ia a uma fábrica, você ia a uma embarcação. Todo tipo de atividade da cidade, todo tipo de atividade econômica era feito pelos indivíduos escravizados. Escravos, exato. Então, conforme aumenta a atividade econômica da cidade, com uma corte europeia vivendo no Rio de Janeiro, aumenta também sobremaneira o tráfico de escravizados. Para você ter uma ideia, o Rio de Janeiro foi o maior porto escravista da história do processo de escravização. A cidade do Rio de Janeiro foi o maior porto escravista de todos. Se você vai a Cuba, Jamaica, Estados Unidos, você não encontra nenhuma cidade que recebeu tantos escravizados
quanto o Rio de Foi o Janeiro. Rio de Janeiro. E num período que vai marcar pelo menos de 1808 a 1821. Esse é o período em que a corte viveu no Rio de Janeiro, sim. Que consideras como sendo o mais marcante também da história do Brasil. É o período em que o tráfico cresce mesmo sobremaneira. Mas nos mais de 400 anos de escravização, nos quase 400 anos, né? O Brasil recebeu quase 5 milhões de escravizados. Foram 4,8, segundo os estudos mais consolidados que temos hoje em dia. Desses 4,8 milhões, cerca de 2,2 milhões foram para o Rio de Janeiro. Exato. E também provenientes da África, né? Portugal não. Moçambique e Angola são países com grande impacto neste... Sim, como eu li todos os anúncios de jornal que foram publicados nesse primeiro jornal da história do Brasil, a Gazeta do Rio de Janeiro, foram mais de 9.000 anúncios que eu li de jornais, de venda de produtos e pronto. Desses 9.200 anúncios que eu li, quase 1.500 são de comércios e de atividades econômicas de escravizados, né? De compra e venda de escravizados ou de anúncio de fugas de indivíduos escravizados. E desses 1.500 anúncios, quase 500, ou seja, 1/3 deles, indicava a proveniência do indivíduo, ou seja, de onde esse indivíduo vinha. Ou seja, é horrível dizermos isso, mas era como estava nos anúncios, né? Dizia-se lá, vendo um preto de Benguela. Então eu anotei todas essas origens desses indivíduos e fiz uma estatística das origens desses indivíduos no Rio de Janeiro nessa época. Exato. E mais de 50% vieram de Angola. Segundo as indicações que eu vi no jornal, a maioria de Benguela. Cabinda. E a segunda de Cabinda, sim. Exato. Estamos aqui a ver um dos anúncios. Este é um anúncio de fuga, não é? Sim, é um anúncio de fuga e ali indica, por exemplo, um sinal de grande golpe. Ou seja, esses senhores brancos que anunciavam a fuga de seus indivíduos nos jornais, há muita coisa para estudar nesses anúncios de fuga, porque como eles precisavam encontrar os seus indivíduos escravizados, eles colocavam todos os detalhes possíveis nas páginas dos jornais. E o fato deles colocarem ali no jornal, procuro um indivíduo que fugiu Moçambique, eles pensavam muito no que eles escreviam, porque cada linha de anúncio no jornal era cobrada. Então eles só escreviam, eram pequeníssimos. Eles só escreviam o que era muito importante. O essencial, exato. Então o fato deles colocarem ali que esse indivíduo era proveniente de Angola, ou de Cassange, que é uma região de Angola, ou de Benguela, ou de Moçambique, ou que ele era Mina, o fato de eles indicarem essas origens, isso significa que a população que lia o jornal, ela conseguia reconhecer um indivíduo pela origem. Exato. Ou seja, por exemplo, a partir do momento que escreve no jornal, procura um indivíduo escravizado de Cassange. Cassange, na altura, era o reino de Cassange, de Angola. E o reino de Cassange buscava escravizados na Lunda, que é uma região no leste de Angola. E a Lunda é uma região que já se fala uma outra língua que não é a língua da costa angolana. Já se fala o Chokwe. Não se fala o Quimbundo ou o Kikongo, que são as línguas da costa. Ou seja, o fato de estar ali escrito no jornal que procura um indivíduo Cassange significa que a pessoa que lê esse jornal, ela reconhece que o indivíduo é Cassange pela língua, provavelmente. Claro. Ou seja, o tráfico já estava tão disseminado, já era tão vulgar na cidade do Rio de Janeiro que as pessoas conseguiam reconhecer os outros pela língua africana que falavam ou pelos sinais culturais. Exato. Eu vi um anúncio em que era um escravo que tinha uma cicatriz no rosto. Mas dos mais chocantes, e nós comentamos isso em off, como dizíamos, que era o da padaria, não é? Aquilo para mim foi... Enfim, foi fora de normal. É este, exatamente, estamos a falar deste. Há anúncios que se lê e que às vezes é até difícil de ler, é difícil de digerir. E isso mostra o que foi o passado da sociedade brasileira, né? E que nós, até hoje, isso gera repercussões ainda até hoje no Brasil. No Brasil e no mundo inteiro. Nós, em Portugal, até parece que estamos a retroceder um bocadinho. Estávamos falando aqui das origens dos indivíduos escravizados, por exemplo. Quando falamos que um indivíduo é oriundo, por exemplo, de Moçambique ou oriundo de Luanda, e às vezes nos jornais dizia, procura um indivíduo de Angola. Angola era o porto de Luanda, que era o principal porto. Ali você está indicando que ele veio do porto de Luanda. Mas isso não significa que ele é de Luanda. Seja de Luanda, exato. Por exemplo, um indivíduo que vinha, por exemplo, do porto de Quelimane, em Moçambique, ele podia não ser de Moçambique, ele podia ser da Tanzânia, do Quênia, de lugares a centenas e centenas de quilômetros dali. E isso gera repercussões na sociedade hoje em dia, porque esse processo de escravização e de transferência forçada de indivíduos do continente africano para o Brasil, isso forjou e impede que os afrodescendentes no Brasil até hoje não tenham direito
a descobrir quais são as suas origens. Você pega famílias de ascendência europeia no Brasil hoje em dia e todos eles sabem, se gabam de onde vêm suas famílias. Ah, o meu pai, o meu avô, a minha bisavó é da Itália, lá da região da Florença. Sabem exatamente de onde são as suas raízes. Mas os afrodescendentes não têm a menor ideia de onde vieram os seus antepassados. Eles têm as suas identidades literalmente roubadas. Eles não sabem de onde vieram. Porque o tráfico de indivíduos escravizados não... Você sabia apenas do porto, de onde veio. Ou você conhece algum brasileiro que sabe exatamente de que vila ou de que região da África veio a sua família? Não sei. É raro. Tirando uma obra que apresentamos recentemente cá, de uma investigação também de uma escritora brasileira. A Eliana Alves. A Eliana, exatamente, que tem feito este trabalho. Acho que não há... Sim, ela conseguiu descobrir que a família dela, se não me engano, era da região da Nigéria. Mas é um processo que ela própria contou que foi um processo extremo e cansativo. Sim. Exato. Estamos aqui a ver o mercado. Entrando agora no mercado, João, tu conseguiste perceber também nestas pesquisas quanto mais ou menos custava um escravo? Sim, isso é uma imagem do mercado do Valongo, porque era tanta gente que ia para o Rio de Janeiro nesse tráfico de escravizados, era mais ou menos 20 mil por ano. O Rio de Janeiro importava cerca de 20 mil indivíduos por ano, e eu nesse livro mostro uma certidão que mostra que foram mais de 20 mil num desses anos que eu estudo. Então era tanta gente que ia para o Rio de Janeiro que o governo local do Rio de Janeiro optou por criar uma região específica para receber indivíduos escravizados, porque eles não queriam mais receber esses indivíduos ali no centro da cidade. Existia uma ideia de que as doenças e as grandes epidemias eram levadas para a cidade pelos indivíduos escravizados. Mas também puderam, não é? As condições em que viajavam. Eu não sei se já pudeste ver o filme 12 anos escravos, não é? Que tem uma forte ligação com o teu livro. Isso também vinha muito do preconceito da época, né, Nádia? Mas em que condições eles viajavam eram condições horríveis. Às vezes meses e meses ali no barco fechados, não é? Em que faziam as necessidades ali também, em que indivíduos doentes, acorrentados, é normal que trouxessem problemas a nível de saúde, não é? Então... Sim, mas então, como eu ia dizer, na cidade do Rio de Janeiro criou esse mercado... que é o mercado do Valongo, que fica numa região mais afastada da cidade do Rio de Janeiro, onde todos os indivíduos escravizados deveriam ser desembarcados ali e depois revendidos para os seus senhores, que iam explorá-los na cidade do Rio de Janeiro. E muitos anúncios de jornal indicavam leilões de escravizados no Valongo, ou vendo um escravizado no Valongo, e muitas vezes trazia o preço, né? E eu, a partir calculei todos esses valores e fiz uma média de quanto custava mais ou menos um indivíduo escravizado nessa época. E segundo os anúncios de jornais, eu li dezenas que davam os preços e fiz uma média. A média era mais ou menos 155 mil réis. 100 euros. É a moeda da época. Você conseguir fazer essa conversão é muito difícil. Eu faço uma estimativa... Mas é reais, mais ou menos... Faço uma estimativa no livro, é mais ou menos 15 mil reais. Hoje em dia, uma estimativa muito arriscada, cerca de 4 mil euros. Mas se quiser... É o preço de uma pessoa. Mas se quiser ter uma ideia, na época, mais ou menos, um prato de comida no Rio de Janeiro, nessa época, custava 160 réis. Portanto, era 1000 vezes o valor de um prato de comida. Exato. Mas, é até absurdo isso. Estamos a falar aqui de preço e tudo, mas era a realidade da época. Você não consegue estudar o Rio de Janeiro da época sem falar sobre a escravização. Porque eu, por exemplo, quando vou falar no livro, o maior número de anúncios é de venda de imóveis. Mas quando se vendia imóveis na época, era importante dizer que o imóvel tinha, por exemplo, dependências para escravizados. Porque a cidade girava em torno disso. Tudo era feito a partir do tráfico de escravizados. Os homens mais ricos da cidade eram os traficantes de escravizados. Exato. Aliás, o rei de Portugal, quando vai para o Rio de Janeiro, o palácio, que supostamente era o palácio para o rei, ele não achava que aquilo estava em condições para ele, então ele decide morar numa outra casa, numa grande quinta. E essa quinta é doada ao rei por um traficante de escravizados. O senhor tinha tanto dinheiro, ele doa uma quinta para o rei. Que o rei depois considera que aí sim há condições para ele se instalar. Que até hoje, essa região existe até hoje no Rio de Janeiro, é a Quinta da Boa Vista, que há pouco tempo pegou fogo e estão tentando restaurar agora. Exato. João, este teu trabalho de pesquisa, este livro, tem uma forte ligação com a África, não é? E o que nós, como africanos,
pelo menos eu, particularmente, valorizo muito. É importante conhecermos essa história para entender também a repercussão que temos hoje em dia, que infelizmente ainda sofremos muito com questões raciais, não é? E depois muitos de nós não conseguimos ter uma ligação histórica. Porquê que continuamos? O que é que aconteceu no passado que vem fazer esta repercussão hoje em dia? Foi por causa disto também que chamaste um historiador angolano para fazer parte desta... Angolano não, africano. Angolano, não é? Angolano. Para fazer parte desta... O Alberto Oliveira Pinto é angolano, né? Nasceu em Luanda. E sim, eu convidei o Alberto Oliveira Pinto para fazer esse prefácio porque eu, quando comecei a fazer esses estudos, eu comecei a fazer a investigação e lia os anúncios de jornal. Só que muitas das vezes, a partir de um anúncio de jornal, você precisa fazer estudos de dias para entender o que significa aquele anúncio de verdade. Exato. E eu senti muita necessidade, quando eu estava estudando principalmente os anúncios relacionados à escravização, senti muita necessidade de entender melhor como é que funcionava o outro lado do Atlântico. E você estudar o Rio de Janeiro, desse período, para você entender mesmo o Rio de Janeiro, você precisa entender o outro lado. Você precisa entender o que era Luanda, o que era Benguela, o que era Cabinda. E eu precisei fazer isso. E quando fui a esses historiadores, que são realmente historiadores que compreendem essas regiões e que estudaram essas regiões, estudei muitos deles, os cito no meu livro, e um deles é o Alberto Oliveira Pinto. Então eu decidi convidá-lo, porque o Alberto Oliveira Pinto é um especialista na história de Cabinda, principalmente na história de Angola, mas principalmente na história de Cabinda. E Cabinda era uma região que tinha uma forte ligação com o Rio de Janeiro nessa época. Eu dei uma olhada no mapa das embarcações que iam para o Rio nessa época, que muitos historiadores investigaram e assinalaram todas as embarcações que levaram os escravizados para o Rio de Janeiro na história. E no período que eu estudo, nesses 13 anos, das cerca de 700 embarcações que foram para o Rio, a maioria era de Cabinda. Ou seja, Cabinda tinha uma ligação muito forte com o Rio de Janeiro nessa época, e eu fui aos estudos do Alberto Oliveira Pinto entender o porquê disso. Aliás, o reino de Cabinda, na época, leva autoridades para o Rio de Janeiro para ter reuniões com a corte portuguesa. Eram muitas embarcações de Cabinda para o Rio nessa época, e isso reflete na quantidade de anúncios que se vê no jornal com indivíduos com a origem de Cabinda. Exato. E é por isso que eu escolhi o Alberto. Muito bem. João, o livro, no entanto, não fala apenas de escravização, não é? Escravos e escravização. Que outros aspectos é que nos trazes nesta obra? Pois é, esse livro fala de tudo que era falado nos jornais, né? Na Gazeta do Rio de Janeiro. Então, eu, quando analiso esses 9.000 anúncios, claro que eu analiso esses 1.500 anúncios de venda e compra de escravizados, mas também analiso muitos outros anúncios que falavam, por exemplo, sobre o comércio literário do Rio de Janeiro, porque esses são os primeiros anos da história do Rio de Janeiro e da história do Brasil em que se começa a vender livros no país. Na altura ainda não era um país independente. Por quê? Porque antes disso era proibido a venda de qualquer publicação impressa, qualquer livro. Exato. Nessa época surge a primeira tipografia do Brasil e eu estudo quais eram esses livros que eram vendidos na cidade do Rio de Janeiro. Eu também estudo sobre o comércio de imóveis, porque o comércio de imóveis cresce de sobremaneira no Rio de Janeiro, porque imagina, você em poucos anos recebe mais 50 mil pessoas. Rio de Janeiro tinha uma população de 50 mil e vai chegar a quase 100 mil. Exato. No fim desse período. Então, eu mostro como é que era esse comércio de imóveis, há anúncios, inclusive, do fim do período, de pessoas que chegavam ao Rio de Janeiro e mandavam anunciados nos jornais coisas do tipo, procura imóveis para comprar, porque você não encontrava lugares para habitar. A cidade já estava sobrelotada. Exatamente. Sim. Porque o Rio de Janeiro dessa época não era o Rio de Janeiro de hoje em dia que se conhece, que é uma cidade enorme, uma metrópole. Era uma regiãozinha minúscula. Pequenina, foi crescendo para os lados. Esse é o período em que a cidade realmente, de fato, começa a crescer. Exato. Tocaste no aspecto da saúde, um bocado que, pronto, não é? Foram desenvolvendo, ou melhor, foi necessário criar-se, então, uma praça de comércio para os escravos. Entretanto, houve também a questão da campanha de vacina, não é? Houve nessa época. Vem ligar um bocadinho a 2021, para a atualidade, não é? Sim. Sim, porque nessa época, uma das principais doenças, não só do Brasil como do mundo, era a varíola. Né? E hoje em dia falamos muito de quarentena. Sim. E nessa época já existia. Os escravizados, quando chegavam ao Rio de Janeiro, eles tinham que passar por uma quarentena de no mínimo 8 dias. Okay. Antes de entrarem na cidade. Justamente para evitar a disseminação de doenças. E a varíola, nessa época, representou um desafio enorme para a corte de Portugal quando ela vai para o Rio de Janeiro. É nessa época que começa a campanha de vacinação. A varíola foi a primeira doença da história a ter uma vacina.
Surge no final do século XVIII. Imagino que as pessoas tinham um imenso medo em levar a vacina nessa altura, não é? Tinham e com razão, porque não havia informação nenhuma. Hoje em dia já temos uma ciência muito avançada, claro, e conseguimos comprovar as coisas com muito mais velocidade. Mas no Rio de Janeiro, por exemplo, do século XIX, não existia universidade, não existia ciência, podemos dizer assim. É quando chega o rei de Portugal no Rio, é que surge a primeira universidade da história do Brasil, que é a Faculdade de Medicina da Bahia. Exato. Depois o rei vai para o Rio e cria a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, que é a primeira faculdade da história do Rio de Janeiro. Ou seja, os cursos médicos do Rio de Janeiro começaram nessa época. Ou seja, o conhecimento médico que se tinha, científico, digamos assim, era muito pouco. Aliás, uma pessoa no Rio de Janeiro, se quisesse se curar de alguma doença, ela provavelmente ia no que se chamava na época das barbearias, que eram lojas em que tinham indivíduos escravizados que cortavam o cabelo, faziam as barbas, mas também faziam curas. Aplicavam ventosas, consertavam um braço quebrado. Sabiam fazer práticas médicas, né? Sabiam que eram considerados a partir dos conhecimentos orais. Eram os curandeiros. Exato. Eram os curandeiros, os barbeiros curandeiros, os sangradores, que faziam também práticas de cura ligadas ao sangue. Uhum. E as mulheres também tinham um papel bem direcionado. Falas agora da questão da universidade, isto não incluía as mulheres. As mulheres não tinham direito à educação. Não é? Isso vale tanto para as mulheres escravizadas quanto para as mulheres brancas de elite, inclusive, assim, porque a educação nessa época era bem dividida. O que as mulheres aprendiam nessa época? Aprendiam corte, costura, lavar. Exato, cuidar da casa. Sim. Os homens é que tinham um ensino mais formal, digamos assim. Isso se nota até no processo de escravização. Os homens escravizados eram o quê? Eram pedreiros, eram caboqueiros, eram padeiros. E as mulheres eram lavadeiras, doceiras, entende? Cuidavam do lar. Eram práticas mais domésticas. E em relação às escravizadas também, as escravizadas mais valiosas eram as que tinham sido recentemente grávidas. Porque tinham leite. Para dar de mamar aos filhos das senhoras. Aliás, na altura tinham que engravidar ao mesmo tempo que a patroa estivesse grávida, né? Acho que era mais ou menos isso. Não, nos jornais, nota-se que as escravizadas mais valorizadas eram as chamadas amas de leite. Porque elas tinham tido filhos recentemente, então elas tinham leite para dar. E eram bem cuidadas, não é? Sim, havia inclusive senhores brancos que anunciavam nos jornais do Rio de Janeiro: preciso de uma ama de leite para o meu filho. Boa. Preciso encontrar uma preta com leite para o meu filho. Enfim, João, este trabalho que te levou não é. É um tema pesado, mas é bom, não é? Temos de ter este conhecimento, não podemos continuar sempre aquém da informação. Eu acho que esses jornais às vezes mostram muito que o passado brasileiro nós precisamos regressar ao passado brasileiro para entender muita coisa que acontece hoje em dia no Brasil. Muitas vezes as pessoas acham que o racismo é só falta de educação. O racismo não é falta de educação. O racismo é muito mais do que falta de educação. O racismo é falta de oportunidades, é exclusão. E isso tudo começou no período da escravização no Brasil. E precisamos estudar isso para não fazermos declarações como acho que o presidente do Brasil faz, de que a escravização não foi uma coisa importante no Brasil e que não precisamos estudar isso. Não precisamos porque só assim vamos entender o que é a nossa sociedade mesmo hoje em dia e combater as discriminações e o racismo e as exclusões. Muito bem, João. Foi aqui um momento muito importante. Obrigada pela partilha. Eu que agradeço. O livro já está disponível, não é? Em formato físico? Sim, e digital também. E digital. Onde é que as pessoas podem, então, adquirir esta obra? Pode digitar o nome do livro no Google, aparece logo. Aparece logo. Mas está disponível na Amazon, tanto em formato digital quanto em formato físico. Exatamente. João, foi um prazer enorme. Muito obrigada por este momento especial. Foi uma honra falar consigo pela primeira vez. Que bom, que bom, que bom. Tentamos aqui manter o profissionalismo. Sim. Mas não é nada de estranho porque tu és assim, tu és o nosso jornalista da casa que realmente nos tem dado aqui um suporte muito grande. O Bem-vindos é o que é, graças ao teu empenho e dedicação e ao teu profissionalismo. Portanto... Obrigado. E parabéns também porque eu vejo o quanto você se esforça todos os dias. Tenho feito grandes entrevistas e cada vez melhor. João, gosto do seu trabalho, valorizo e espero continuar trabalhando consigo por muito tempo ainda. Eu também espero. Seja aqui, seja no Polo Norte, estamos juntos. João, muito obrigada. Foi mesmo um prazer enorme e voltamos a nos ver mais. Obrigado, Nádia. Obrigada e até já, não é? Antes de irmos para o intervalo, vamos ao palco pela primeira vez ouvir Volinho Kissua. Desfrutem.